Bom dia, pessoal. Vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do módulo 9, ou capítulo 9, que é a chegada dos portugueses ao Brasil e o período pré-colonial, né? Quando se fala na chegada dos portugueses, o descobrimento do Brasil, algumas perguntas elas logo surgem, né? Quando se traz esse material, né, para ser estudado, algumas perguntas elas surgem. E sempre que ouvíamos falar disso, lembramos da colonização do nosso país, né? Claro. E a gente se pergunta, será que o Brasil realmente foi descoberto pelos portugueses? Né? Outra pergunta, o processo de colonização portuguesa foi uma conquista? Né? Será que os portugueses foram os primeiros habitantes aqui do país, né? Do Brasil? Isso que a gente vai desenrolar ao longo do vídeo, né? E aqui vem um texto importante. A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características, porque os portugueses eles resolveram nesse processo de expansão territorial, como eles chegaram ao Brasil e qual era a intenção deles. A intenção deles, de todos os territórios que eles conquistavam, era de civilizar, né? Se lá encontrasse alguma população, era de civilizar aquela população. Alguns processos de conquistas territoriais também tiveram como intuito, quando lá encontravam algumas pessoas, né, uma sociedade ali já formada, seja uma sociedade que ainda não tinha uma cultura muito avançada, como foi o nosso caso, né, dos índios, eles também exterminavam, né? Quando não conseguiam dominar aquela população, eles exterminavam para que aquele território fosse conquistado, né? A exploração está muito ligado, o povoamento, né? Tinha que se povoar as regiões conquistadas, né? Para que houvesse um processo de expansão, né? Com mais qualidade, né? Eu expando um território quando ali eu povoo, né? Quando ali eu estabeleço realmente as minhas intenções, né? O meu processo civilizatório e de expansão territorial. E não poderia deixar de ser também, não poderia deixar de acontecer nesse processo de expansão de Portugal, né? Ele tinha como um intuito também a conquista e a dominação dos povos, que é o mais importante. A partir de então já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. E isso está muito claro, né? Porque os portugueses, quando aqui chegaram, encontraram os índios. Então, na verdade, quem descobriu o Brasil, né, não foram os portugueses, uma vez que descobriram no processo de expansão em busca das especiarias, descobriram sim esse local aqui, o Brasil, como um local onde eles poderiam estabelecer um entreposto, né? Um local onde eles pudessem parar, reabastecer e ali seguissem para as Índias, né? Em busca das especiarias. Mas, na verdade, nossa terra já era povoada pelos índios, né? Pois se a gente afirmasse, né, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, se a gente excluísse os índios desse processo, estaríamos negligenciando a história dos indígenas, os povoadores, quem realmente povoou aqui o Brasil, né? Que viviam há muito tempo neste território antes da chegada dos europeus. Então a gente já tinha essa presença maciça dos indígenas, como primeira povoação, o primeiro povo que habitou antes da chegada dos portugueses nesse processo de colonização e de expansão territorial. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como por exemplo a espanhola, a conquista e o extermínio dos indígenas. Esse processo de expansão territorial de Portugal, ele foi muito parecido com o processo de expansão de outros países europeus. E aqui a gente pega a Espanha, né? Teve ali muito envolvido também com Portugal nesse processo de expansão. E uma das características desses dois países, as características que podemos dizer que são características semelhantes, foi um processo de conquista de território e de extermínio de indígenas, porque a maioria dessas terras aqui eram habitadas pelos indígenas, né? E como eles chegavam aqui e não encontravam mecanismos apropriados ou efetivos de dominação dos indígenas, não restava alternativa a eles que não fosse um processo de dizimação ou escravização, que aconteceu no Brasil também, e essa conquista de território. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto, né?
pode ter descoberto uma nova rota, né, caminho das Índias, mas aqui o Brasil ele já tinha sido descoberto pelos índios, já era habitado pelos índios, é isso que a gente tem que deixar bem claro. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas no século XV, tinha como principal objetivo, qual era o principal objetivo dos portugueses nesse processo, né, das grandes navegações? E o que era mais claro aqui para a gente, quando a gente lê esse período histórico, era um processo de expansão comercial, era o intuito maior, tanto da Espanha, quanto de outros países europeus, quanto de Portugal, esse processo de expansão comercial, a busca de produtos para comercialização, né? Eles buscavam novos produtos, no caso dos portugueses, eles estavam em busca, o objetivo principal era a indústria, né, das especiarias, né? Uma vez que o mercado estava muito acelerado, estava muito promíssuo, né? O valor das especiarias estava altíssimo na Europa, então eu precisava descobrir outros territórios onde onde eles pudessem comercializar, achar primeiro, né, as especiarias e depois comercializar diretamente com os entrepostos, né, os países interessados na compra das especiarias. E um dos caminhos era buscar um caminho, e eles ouviram que as Índias tinham esse produto, eram ricos em especiarias e eles precisavam então chegar às Índias, né? E aí foi aí que ele foi nesse processo, né, de conquista do Brasil, não de descoberta, né? Uma das bases da historiografia da época. Como também, além dessa expansão comercial, né, não poderia deixar de ser, também os portugueses pretendiam expandir o cristianismo, né, o catolicismo, que era a religião predominante na época, né. O caráter aventureiro também das navegações, isso era comum, né, tinha um caráter de descobrir novos caminhos, novas rotas, né, a gente tinha rotas que eram ainda não navegáveis, então nesse processo português e europeu de expansão territorial também a gente pode observar esse caráter aventureiro, de descobrir novas rotas, né, de navegar por mares ainda não navegados, como também uma das características, a tentativa de superar os perigos do mar e a expansão territorial portuguesa além-mar, né, novos mares, navegar por novos mares e conquistar novos territórios. E no ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, né, como foi chamado América na época. E com eles, o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território, chamado Novo Mundo. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominados pelos portugueses de selvagens. Os portugueses, quando aqui ancoraram, perceberam que havia uma presença, né, de pessoas estranhas, e depois foram chamados de indígenas, né, porque estavam a caminho das Índias, né, e aí tomaram o nome deram o nome para esse povo de índios, né, justamente por causa da rota que eles estavam traçando. Eram considerados selvagens pelos portugueses. Tentaram um primeiro contato, né, o primeiro contato ele foi até mais saudável, né, a gente não tem um conflito ainda instalado, eles conseguem ter esse primeiro contato com os índios, e esse primeiro contato vai ser chamado por alguns historiadores de encontro de culturas, né? A cultura portuguesa com a cultura indígena. Mas a gente percebe com o início do processo, com esse descobrimento, né? Que eles não falam descobrimento, com esse processo de conquista de Portugal, a gente consegue, através desse encontro de culturas, a gente começa a ver o primeiro extermínio de indígenas, né? Porque, muito embora o diálogo, não de língua, né? Diálogo de língua, de troca de culturas, ele fosse muito efetivo, estava sendo muito efetivo, os portugueses não estavam encontrando opção junto aos indígenas que não fosse o extermínio, para que eles começassem a povoar aquela região, ou essa região, né? E ali começasse a criar-se um entreposto, né, português, e nesse processo depois futuro de expansão aí do litoral para a terra, né, para o continente, né, ou para áreas mais onde eles fizessem esse processo urbano, né, onde eles pudessem desbravar terras
e aí depois você vem com as bandeiras, né? Eles começam a ir mais longe do litoral, né? Eles começam a entrar terra dentro e trazer mais efetivo esse processo de expansão, né? Entre 1500 e 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território, não avançaram muito, né, aqui no Brasil, sendo as principais realizações nomear alguma localidade no litoral, estabelecer ali um continente que eles pudessem parar suas caravelas, né, os seus barcos, e ali servissem para recompor, seja alimentação, seja água, né, recompor inclusive material humano também. Confirmar a existência de pau-brasil, eles confirmaram a existência de pau-brasil aqui, que foi depois um dos produtos que serviram também de exportação, o pau-brasil interessou muito os portugueses, né? Só que somente em 1516, Dom Manuel I, que era o rei de Portugal então, que ele enviou um novo território para povoamento, que ele começou com essa intenção de povoar, né, aqui o Brasil. E se instalaram em Porto Seguro, né, onde Pedro Álvares Cabral, ele chegou no continente baiano, né, e ali ele se instalou com seus barcos, e ali foi o primeiro porto, né, ali foi onde eles atracaram pela primeira vez aqui no continente brasileiro. Até 30, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida, como a gente falou. Somente em 31, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, né, nomeando o capitão-mor da esquadra e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região e a distribuição das 6 marias. A gente consegue ver já esse processo um pouco mais avançado depois de 1930, né? E aí a gente consegue já vislumbrar essa questão da divisão das terras em 6 marias, onde é um processo mais avançado de ocupação territorial. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou em 1532 os primeiros povoados do Brasil. Foram chamados as vilas de São Vicente e Piratininga, que é a atual cidade de São Paulo, né? Desenvolveu o plantio de cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar ela passa a ser o principal produto, né, exportador ali, onde o Brasil ele consegue avançar muito economicamente. Os portugueses, nesse processo de expansão territorial, e em razão da grande procura de alto valor agregado a esse produto na Europa, né, era muito procurado o açúcar, né, os produtos que advieram do açúcar, então ele começou a ganhar um valor muito alto no mercado europeu, né? E aí os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar, trouxeram para cá, viram que esse cana-de-açúcar ele estava com um preço alto no mercado e resolveram começar a explorar a cana-de-açúcar aqui no Brasil, onde foram desenvolvidos os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Foi o litoral de São Paulo, né? E litoral também do Nordeste do país, atual estado de Pernambuco. São Paulo e Pernambuco aí disputando os maiores produtores de cana-de-açúcar na época. E para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os índios, né? Esse processo de extermínio, né? Exterminou-se uma boa parte dos índios, uma boa parte ela foi escravizada para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, né? E logo em seguida você vai ver que essa mão de obra ela também é intercalada com a mão de obra escrava, né? Aí já começa o tráfico negreiro muito presente nesse momento, tá? Então esse é um resumo desse primeiro contato que a gente tem aí com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? A gente vai dar continuidade, vamos resumir um pouco esses vídeos, né? Para que você tenha pelo menos uma visão resumida do conteúdo e busque somar isso aí, o conteúdo do livro, né? Vá à internet, busque também. É um período inicial da nossa história, do nosso país, né? É importante que você saiba e que a gente consiga desenvolver um bom trabalho aí nos próximos módulos, tá? Um abraço para todos e até mais.